Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura de hoje, Atos capítulo 11. A defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição do que aconteceu. Explicando, Pedro também era da circuncisão, ou seja, era do pacto antigo, uma referência à circuncisão, uma referência ao Antigo Testamento, ao povo que observava a lei de Moisés. E então, nessa lei, eles não poderiam se alimentar de animais considerados impuros. Determinados animais eram considerados impuros, eles não poderiam comer daquilo, não poderiam se misturar com os gentios, entrar na casa dos gentios, que são os não-judeus. Então, quem não fosse judeu era gentio. Então, um judeu não poderia se envolver com essas pessoas. E Pedro fez isso, em obediência à visão que ele teve de Deus. E agora os outros estão questionando ele. Por que ele fez isso? E agora ele vai passar a explicar, Aí do verso 5 até o 17. E aí, olha só, verso 18. Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Então, eles entenderam que Deus também estava abençoando os gentios. Verso 19. Então os que foram dispersos por causa da perseguição, da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, Estevão foi martirizado, foi morto, e agora os demais cristãos, para fugir da perseguição, são espalhados. A igreja é espalhada, e por várias vezes Deus utilizou esse método, porque a verdade é que nós somos acomodados, gente? E às vezes Deus tem que, como que eu diria, nos tirar da nossa zona de conforto, às vezes até mandar determinados problemas para que a gente acorde e faça aquilo que é a vontade dele. Por isso que eu gosto de dizer o seguinte: obedeça a Deus por amor, porque senão tem até um ditado popular, isso não está na Bíblia, é um ditado popular, diz que quem não vem por amor vem pela dor. Embora não esteja na Bíblia, tem muito fundo de vontade, de verdade nisso, Porque se Deus realmente desejar fazer algo na sua vida, será para o seu bem. E se Deus quiser usar você para fazer algo, nós estamos aqui para servir a Deus. Seguindo aqui, verso 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e então eles enviam Barnabé até Antioquia. Barnabé vai para lá para ajudar. Diz o verso 24 que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Características que todos nós também precisamos. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então veja, vai observando os personagens, Barnabé
agora pega a Saulo, né, que é o Paulo. Antes ele chamava Saulo de Tarso, né? Depois veio a passar a chamar-se Paulo. Então ele leva ele para juntos irem trabalhar ali em Antioquia. Diz ainda no final do verso 26 que lá em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, né? Algo que precisa ficar registrado aqui, né? Nós somos cristãos. E esse título de cristão, a princípio, era um título pejorativo. Os pequenos cristos, né? Era uma forma pejorativa de identificar os discípulos de Cristo, né? Seguindo aqui, entramos no capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Depois mandou prender Pedro, lançou Pedro lá no cárcere, e diz o verso 5 que Pedro estava ali preso naquele cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, de Pedro. Então a igreja estava orando a Deus em favor de Pedro, para que Deus o libertasse, o protegesse. Verso 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinela à porta guardava o cárcere. Porém, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Verso 9, saindo ele então dali, né, o anjo foi tirando ele foi saindo, seguindo aquele anjo, não sabendo se aquilo era verdade ou se era só um sonho. Verso 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Né? Já tinha portão automático naquela época. Brincadeira, né, gente? Foi o poder de Deus ali, o milagre de Deus abrindo tudo aquilo e libertando a Pedro. Verso 11, então Pedro, caindo em si, disse, agora eu sei que o Senhor enviou o anjo. Então ele foi até a casa de Maria, a mãe de João. E encerrando o nosso texto, né? No verso 21 diz que num dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava, é a voz de um Deus e não de homem. Verso 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Então, é uma morte terrível aqui, por ter sido comparado a um Deus e ter aceitado aquilo. Dois detalhes aqui, verso 24 diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Não está dizendo que o número dos discípulos, não estava dizendo que era a economia, que era a saúde, que era mesmo outras coisas, mas dizia que a palavra do Senhor crescia, multiplicava, avançava, é o evangelho sendo pregado a todos os lugares ali, conforme Deus ordenou lá no início do livro de Atos aqui, né? A gente percebe. E o último detalhe que eu destaco, no verso 25, diz que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram a Jerusalém,
levando também consigo a João, apelidado Marcos. Grave esses nomes, porque ainda virá uma história a respeito disso. Então, Barnabé buscou a Saulo para trabalhar junto com ele. Eles trabalharam ali em Antioquia, terminou o tempo, agora eles voltam para Jerusalém e estão levando junto o João Marcos, né? Então, os três estão juntos aqui. Nós vamos parar por aqui hoje. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, bendito seja o Senhor. Obrigado, ó Deus, por tua palavra e dai-nos a graça, ó Deus, de também podermos proclamar, anunciar essa verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.